Existem três palavras que, quando uma mulher as escuta no momento certo, ativam algo na mente masculina que nenhum perfume, nenhuma mensagem calculada e nenhuma estratégia de sedução conseguem alcançar. Elas não fazem isso por acaso. Fazem porque tocam em um ponto que a razão não controla. Não consigo parar de pensar em você. Não estou falando de mágica, estou falando de neurologia. Estou falando do que a psicologia já descobriu há quase um século sobre o inconsciente masculino e que a maioria dos psicólogos ainda não tem coragem de explicar claramente para as mulheres. Essa é uma verdade desconfortável. O motivo pelo qual ele não pensa em você com a intensidade que você merece não é porque você não é suficiente. É porque você ainda não alcançou a parte dele que faz a mente masculina ficar presa de um jeito profundo, obsessivo, difícil de explicar. E essa parte não fica na superfície, ela mora no inconsciente. Neste vídeo, vou mostrar exatamente quais são essas três palavras e, mais importante, como dizê-las de um jeito que cheguem até o nível onde a atração de verdade acontece, um nível que ele mesmo não consegue controlar. Mas antes de chegar às palavras, preciso que você entenda algo que provavelmente ninguém nunca te explicou. Porque se você usar essas palavras sem esse entendimento, elas viram só palavras vazias. E palavras vazias não ativam nada. Fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje muda não só a forma como você se relaciona com ele, mas também como você se relaciona com você mesma. Antes de seguir, quero te pedir uma coisa. Escreva agora mesmo nos comentários 2 palavras. Estou pronta. Só isso, 2 palavras. Não importa em que momento da sua vida amorosa você está. Não importa se ele já foi embora ou se ainda está por perto. Escreva como uma forma de declarar que você está presente e pronta para receber o que vou compartilhar hoje. Escreva agora. Eu espero. Deixa eu te descrever uma cena que talvez você já tenha vivido. São 23 horas. Você está deitada, com o celular na mão, relembrando a última conversa, procurando sinais, contando quanto tempo ele demorou para responder, analisando cada palavra que ele mandou, tentando entender o que ele realmente quis dizer. E em algum momento dessa espiral, surge o pensamento que mais dói. Eu penso nele mais do que ele pensa em mim. Se isso soa familiar, quero que você saiba de uma coisa. Você não está fazendo nada errado. Você não é fraca. O que você sente é a resposta natural de uma mulher inteligente, que se conecta profundamente, mas que ainda não tem as ferramentas para levar essa conexão até o nível onde ela realmente merece estar. Porque o problema nunca foi a sua coragem, nunca foi o que você falou ou deixou de fazer. O problema sempre foi a direção. Você estava mirando no lugar errado. E hoje vou mostrar como corrigir isso. Uma das descobertas mais perturbadoras é essa. A maioria das decisões que um ser humano toma, incluindo quem ele ama, em quem ele pensa, de quem ele não consegue se afastar, são tomadas pelo inconsciente antes mesmo da razão ter chance de opinar. Isso acontece porque o cérebro processa informação emocional entre 20 e 40 vezes mais rápido que o cérebro racional. O que você sente por alguém acontece antes de você pensar naquela pessoa. Repita isso comigo. O que você sente acontece antes de você pensar. Isso quer dizer que quando um homem pensa em você sem querer, quando sua imagem aparece na cabeça dele enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto tenta dormir e não consegue, o subconsciente dele está chamando para voltar a uma experiência emocional que ele ainda não processou por completo. Isso tem nome. Chama-se ânima. É a imagem interior que todo homem carrega dentro de si sobre o que uma mulher representa. Não é uma imagem construída racionalmente. Ela se formou lá na infância, moldada pelas primeiras experiências com figuras femininas, e desde então funciona como um modelo, mesmo sem ele saber, que o acalma ou o assusta diante de uma mulher. Quando você se conecta com a ânima de um homem, quando ele sente num nível que não sabe explicar,
que algo em você ressoa com essa imagem interior, acontece algo profundo que não se apaga fácil. O subconsciente dele destaca você como relevante. Você vira um pensamento recorrente, se fixa na mente dele. E é exatamente isso que essas 3 palavras ativam, quando ditas no contexto certo. Mas antes de revelar quais são, você precisa entender o erro que a maioria das mulheres comete. Um erro que, sem perceber, fecha a porta do inconsciente masculino bem quando ela estava prestes a se abrir. Antes disso, quero te perguntar, você sente essa conexão de verdade no seu relacionamento ou na sua vida pessoal? Ele realmente te enxerga? Ele fala coisas bonitas para você, mas você sente que ele te conhece de verdade? Escreva nos comentários, ele me vê, se for esse o caso, ou escreva se você sente que ainda falta alguma coisa. Não existe resposta errada, só existe honestidade. O erro se chama falar com a pessoa errada. Quando você tenta se conectar com ele, na maioria das conversas, você está falando com a mente consciente dele, aquela que analisa, julga, compara, avalia se você é interessante, se é misteriosa o bastante, se é o que ele procura. E essa mente consciente pode até dizer que sim, pode te dar sinais de que está atraído. Mas se o seu subconsciente ainda não foi ativado, assim que vocês se separam, você desaparece da mente dele como o vapor de um café. Freud chamou esse fenômeno de catexia, o investimento de energia psíquica em algo externo. Quando o inconsciente de alguém faz esse investimento em você, essa pessoa não consegue parar de pensar em você. Não porque quer, mas porque algo foi ativado num nível que a força de vontade não controla. O problema é que a catexia não se ativa com informação, não se ativa com conversas divertidas, com ser bonita e ao mesmo tempo misteriosa de um jeito raso. Ela se ativa com algo que a psicologia moderna levou décadas para nomear direito: o reconhecimento do ser. Esse reconhecimento acontece no momento em que uma pessoa sente que a outra a enxergou de verdade, não a versão que ela mostra para o mundo, não o personagem, mas o ser real, com suas contradições, seus medos, aquela parte que nunca conseguiu colocar em palavras. E é aqui que entra a história da ferida original. Sofia tinha 41 anos quando chegou ao consultório. Advogada, namorando havia 6 meses, um homem por quem estava profundamente apaixonada. Ele era inteligente, bem-sucedido, aparentemente seguro, mas toda vez que a conexão entre os dois começava a se aprofundar de verdade, ele recuava, não sumia, mas esfriava, como se tivesse medo de algo que ela não conseguia nomear. Sofia achava que era ela quem estava errando, que não era suficiente. Mas o que Sofia não sabia era que aquele homem carregava uma ferida muito anterior a ela, o que chamo de ferida da invisibilidade. Desde criança, ele aprendeu que suas emoções verdadeiras não seriam recebidas com segurança, que se mostrasse vulnerabilidade, o mundo usaria isso contra ele. Então construiu uma armadura, uma versão de si mesmo admirada, bem-sucedida, competente no mundo. E essa armadura era tão eficiente que ele mesmo já não distinguia mais entre a armadura e ele próprio. Essa ferida original se relaciona também com o conceito de sombra, aquela parte do eu reprimida por não ser socialmente aceita, que opera a partir do inconsciente e colore tudo. Colore como ele interpreta suas palavras, colore o que o atrai e o que o assusta. Explica por que ele se aproxima e por que justamente quando algo fica real, ele volta para o passado. E é aí, mais importante, que as 3 palavras entram, porque técnica nenhuma resolve essa ferida, mas elas conversam diretamente com esse lugar, sem nomeá-lo, sem expô-lo, sem fazer ele se sentir fraco ou atacado. Você não precisa de mais técnicas, você precisa falar a linguagem certa. E essa linguagem não é feita de palavras inteligentes, é feita de presença verdadeira. Agora sim, vamos às 3 palavras. Mas antes, deixa eu te dizer o que elas não são. Não é eu te amo, não é eu preciso de você, não é você é incrível.
Isso não é elogio, não é declaração dos seus sentimentos por ele, porque por mais sinceras que essas frases sejam, elas apontam na direção errada. Apontam para você, para os seus sentimentos, para suas necessidades, para sua percepção. E o inconsciente masculino não se ativa com admiração, ele se ativa ao ser visto. Existe uma diferença enorme entre ser admirado e ser visto. Ser admirado é receber a projeção de alguém. Essa pessoa enxerga em você o que ela mesma precisa enxergar. Ser visto é completamente diferente. É alguém reconhecer em você algo genuíno que você nem tinha conseguido colocar em palavras ainda. É alguém alcançar uma parte sua antes de você mesma chegar lá. E quando isso realmente acontece, o efeito no subconsciente é devastador, no melhor sentido possível. As 3 palavras são: eu te entendo. 3 palavras simples do dia a dia, sem nada de especial. Mas quando ditas no momento certo, com a compreensão certa por trás, carregam o peso de uma revelação. Só que aqui vai o aviso mais importante deste vídeo. Se você disser "eu te entendo" no automático, como se fosse só para preencher um silêncio, isso não ativa absolutamente nada. O subconsciente é um detector de mentiras perfeito. Não dá para enganar ele com palavras que não têm compreensão real por trás. O sistema nervoso autônomo detecta autenticidade antes mesmo da mente processar o conteúdo conscientemente. O que você sente quando ouve algo genuíno se registra no corpo antes de chegar à razão. Por isso as pessoas sabem quando alguém realmente as entende e sabem quando é só gentileza vazia. Então, como se diz essas 3 palavras de um jeito que chegue no nível certo, que ative essa âncora? Existem 3 condições. Sem elas é impossível conseguir esse efeito, por isso as 3 precisam estar presentes juntas. Primeira condição: escutar para entender, não para responder. A maioria das pessoas escuta já pensando na próxima resposta. É um hábito tão enraizado que nem percebemos que fazemos isso. Mas o inconsciente do outro percebe sim. Percebe pela resposta se você realmente se conectou com o que foi dito ou só reagiu superficialmente às palavras. Escutar para entender significa ficar em silêncio quando algo importante está sendo dito, deixar aquilo cair completamente antes de responder, fazer a pergunta que mais ninguém faria, porque mais ninguém estava realmente presente. Esse tipo de presença, essa escuta absoluta, já é, por si só, uma forma de "eu te entendo", que a pessoa sente antes mesmo das palavras chegarem. Segunda condição: observar o que não é dito. Isso conta tanto quanto o que é dito. Freud já apontava, décadas atrás, que as palavras são a parte menos interessante da comunicação humana. O que importa é o que é evitado, o que é mencionado rápido demais e deixado de lado, o que vira piada alta demais ou é descartado rápido demais. Esses são portais. São os lugares onde a verdade tenta escapar do controle consciente. Quando você percebe um desses portais e nomeia aquilo em voz alta, sem expor a pessoa, sem ameaçar, só reconhecendo com delicadeza, a reação que você recebe é quase sempre a mesma: uma pausa, um momento de silêncio. Antes de qualquer resposta, nessa pausa está o reconhecimento. Ele me viu. Como ele percebeu isso? E é exatamente nesse instante de reconhecimento silencioso que a âncora se forma. Terceira condição: dizer as palavras no momento certo. "Eu te entendo" tem mais força quando é inesperado. Quando acontece logo depois que ele disse algo que provavelmente esperava ver mal interpretado, ignorado ou respondido com conselho que ninguém pediu. Os homens aprendem muito cedo que suas emoções específicas serão recebidas com desconforto, com soluções apressadas, com mudança de assunto. E essa expectativa de que ninguém vai realmente entender cria uma barreira invisível, mas totalmente real. Quando suas palavras chegam exatamente no momento em que ele esperava qualquer reação, menos a de ser compreendido de verdade, o impacto psicológico é desproporcional.
Porque você não está só respondendo o que ele disse, você está contradizendo uma crença que ele construiu ao longo de anos, a crença de que ninguém consegue chegar até ali. E quando essa crença é contrariada por uma experiência genuína, a mente não sabe o que fazer com isso. Só sabe voltar para aquela pessoa, voltar para aquele momento, tentar entender o que aconteceu ali. E nesse processo de voltar, você se torna algo que ocupa espaço permanente na mente dele. Quero que você faça algo agora. Pense na última conversa que você teve com ele, ou com a pessoa que você tem em mente, e se pergunte, em algum momento dessa conversa, ele sentiu que eu o vi de verdade? Não que eu o admirei, não que eu o escutei com paciência, mas que eu realmente o enxerguei. Se a resposta for sim, escreva "entendi" nos comentários. Se você sente que ainda não chegou nesse ponto, escreva "quero aprender". As duas respostas estão certas. Eu passo por elas junto com você. E se este vídeo está tocando em algo real dentro de você, deixa o like agora, não porque eu estou pedindo, mas porque esse pequeno gesto avisa para o algoritmo que esse conteúdo é realmente valioso. E tem milhares de mulheres que precisam ouvir isso, do mesmo jeito que milhares já aplicaram. Não como técnica, mas como algo que entenderam lá no fundo. Uma seguidora chamada Marina me contou que isso funcionou com o namorado dela. Ele mesmo procurou ela para conversar depois. E foi isso que uma paciente compartilhou comigo também. Certa noite ele chegou depois de um dia que claramente tinha sido difícil. Ele não disse isso. Não tinha palavras para descrever o que estava sentindo. Chegou calado, com aquela tensão nos ombros que os homens carregam quando tem algo pesado por dentro e não sabem como colocar em palavras. O reflexo antigo dela seria perguntar o que aconteceu, ou preencher o silêncio com conversa para fazer ele se sentir melhor. Dessa vez, ela só olhou para aquilo e deixou existir. Ficou naquele silêncio, e depois de um tempo, sem drama, sem exagero emocional, simplesmente disse, parece que foi um dia difícil de carregar sozinho. Ele olhou para ela, não respondeu na hora, mas algo nos ombros dele relaxou, algo se soltou. E naquela noite, pela primeira vez em meses, ele falou de verdade, sobre coisas que depois ele mesmo disse que nunca tinha contado para ninguém. Isso não aconteceu porque ela fez algo extraordinário, mas porque ela criou o único ambiente em que um homem consegue baixar a guarda. O ambiente onde ele sente que o que está dentro dele não vai ser julgado nem cobrado. Agora preciso falar sobre os 3 erros que fazem essas palavras não funcionarem, mesmo quando você as diz. Erro número 1. Dizer, eu te entendo, antes de realmente ter escutado. Isso é a versão mais sofisticada da invalidação emocional. É como dizer, eu sei como você se sente, sem ter dado espaço para a pessoa se expressar por completo. E a mente inconsciente detecta isso como um fechamento, não como uma abertura. É aí que entra a escuta ativa. A empatia não é só uma questão de atitude, é um estado fisiológico. Quando escutamos de verdade, nossa respiração muda, nossa linguagem corporal muda, e o sistema nervoso da outra pessoa registra isso antes de qualquer palavra ser dita. Erro 2. Usar as palavras para conseguir alguma coisa. Se em algum canto da sua mente existe o pensamento, agora ele vai se aproximar, você transformou a conexão numa transação. E o subconsciente masculino, que é um detector de intenções muito mais preciso do que a gente imagina, percebe exatamente isso. O eu te entendo que ativa o inconsciente não nasce de estratégia, nasce do desejo genuíno de conhecer o que existe dentro daquela pessoa. E para isso, primeiro você precisa soltar o controle sobre o resultado. Erro 3. Ter medo do que você vai encontrar. Isso se chama encontro das sombras, o momento em que duas pessoas param de se relacionar a partir das suas máscaras sociais e passam a se relacionar a partir de quem realmente são, com tudo que isso implica, a beleza e a escuridão, a força e a ferida. E aqui está a verdade mais honesta deste vídeo. O motivo pelo qual a maioria das pessoas não aplica isso não é falta de conhecimento,
É medo. Medo de enxergar o outro de verdade, porque isso significa também ser vista de volta. Medo de entrar no território do outro, porque isso tira você da sua zona de conforto. Para encontrar alguém de verdade, primeiro você precisa estar disposta a ser vista. E isso exige algo que vai além de qualquer técnica. Exige que você já tenha feito o trabalho de se conhecer. Se você quiser se aprofundar mais nisso, tem uma comunidade onde faço exatamente esse trabalho com vocês. Lá eu publico vídeos antes de saírem no canal, respondo pessoalmente as perguntas. E tem conteúdo exclusivo que não sai aqui. O link para participar está logo abaixo, mas independente disso, fica até o final, porque a parte mais importante deste vídeo vem agora. Vamos fazer algo juntas. Preciso que você esteja num lugar tranquilo. Se estiver dirigindo, guarda isso para depois. Se estiver sozinha, perfeito. Feche os olhos por um instante, se conseguir, e respire. Inspire devagar pelo nariz, 2, 3, 4 segundos. Segure 2, 3 e solte pela boca, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspire, expire. Ótimo. Agora quero que você lembre da imagem dele. Não a imagem idealizada, a imagem real. Ele num momento comum, talvez falando, talvez em silêncio. E quero que você se pergunte, internamente, sem pressa, sem buscar a resposta perfeita, só a pergunta certa. O que ele carrega dentro que ninguém ainda enxergou? Você não precisa da resposta perfeita, só precisa abrir essa pergunta. Ela é a porta. Agora, mentalmente ou em voz alta, se estiver sozinha, diga estas palavras. Eu tenho a capacidade de enxergar a realidade nas pessoas. E o que há de genuíno em mim atrai o que há de real nele. Abra os olhos. Quando estiver pronta, escreva nos comentários uma destas duas frases, a que mais ressoa com você agora. Eu ativo a conexão. Ou estou aberta para receber amor. Escreva agora, porque escrever não é só um gesto, é uma declaração de intenção. E sua mente registra isso de um jeito diferente do que só pensar. Quero deixar vocês com algo que levou décadas para se formar. O mundo leva a sério o processo que transforma você numa pessoa magnética, capaz de atrair quem você quiser agora. Esse processo de realmente se tornar quem você é não é um luxo espiritual. É a condição essencial para qualquer conexão genuína com outro ser humano. A pessoa que mais atrai o inconsciente masculino não é a mais perfeita, não é a mais divertida, não é a mais misteriosa de forma superficial. É aquela que não tem medo de ser vista, porque não tem medo do que existe dentro dela mesma. É ela quem consegue dizer, eu te entendo, e fazer essas 3 palavras pesarem como uma montanha, porque por trás delas existe uma pessoa que teve coragem de se entender primeiro. E aqui está a verdade mais desconfortável de todas. O motivo pelo qual você chegou até este vídeo, o motivo pelo qual essas palavras te tocaram, não é só porque você quer que ele pense em você. É porque você também quer ser enxergada assim, sem ter que calcular cada palavra, sem ter que administrar cada emoção, sem precisar ser perfeita o suficiente, só precisar existir e ser vista. As 3 palavras eu te entendo não são só a chave para a mente dele, são também uma porta para a sua própria mente. E quando você atravessa essa porta, quando decide ser tão honesta consigo mesma que deixa de ter medo de ser honesta com ele, alguma coisa muda nele, não só na forma como ele pensa em você, mas na forma como ele se enxerga. E isso, aquilo que não tem técnica, nem fórmula, nem estratégia, é a coisa mais poderosa que existe. Se algo do que você ouviu hoje despertou alguma coisa em você, escreva nos comentários "Eu me vejo" 2 vezes, como declaração de que algo mudou em você hoje. Se este vídeo te ajudou de verdade, deixa o like, porque existem milhares de mulheres que precisam ouvir isso, e você pode ajudar elas a encontrar esse conteúdo com esse gesto. Se você ainda não é inscrita no canal Jung e a Alma, este é o momento. Aqui a gente conversa a fundo, sem atalhos, sem promessa vazia, só psicologia real aplicada a conexões reais.
E se você quiser ir ainda mais fundo nisso, torne-se membro. O botão está logo abaixo. Tenha acesso antecipado, respostas pessoais minhas e conteúdo que não existe no canal público. Ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Até a próxima.